Fala pessoal que acompanha o Diário PCD, sejam todos muito bem-vindos, hein? Todos sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, também no Instagram, no nosso site, enfim, a nossa gratidão a todos vocês, a esta grande massa de pessoas que acreditam na notícia e na informação do Diário PCD sobre a pessoa com deficiência. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo azul, ao fundo um painel branco e um trecho de uma obra aqui de pessoas, de senhoras pintando em uma sala na época medieval. Enfim, gente, sejam todos bem-vindos. Sextou, mais informações para você. Você teve ontem informações sobre o Banco do Brasil, sobre a possível restituição liberada para quem está com status de deferido em relação ao IPVA de 2022. Se você não acompanhou, volta no nosso canal, acompanha tudo isso, tá lá as informações de quem tem ou não o direito de ir até uma agência do Banco do Brasil e pedir a restituição do que foi pago em 2022, mas foi pago do valor até 70 mil. Se você pagou primeira, segunda, terceira parcela ou integral do carro avaliado em até 70 mil reais, você está com o pedido agora como deferido, você pode ir até o Banco do Brasil e pedir a restituição. Se você receber, avise a gente, para a gente informar ao Ministério Público que a Secretaria da Fazenda realmente está cumprindo com a devolução desse dinheiro. Se acaso o seu status for deferido e eles disserem que você não tem direito à restituição, fala com a gente, tá bem? Aqui no nosso chat tem lá o WhatsApp do Diário PCD. Mas hoje é o seguinte, seria o dia de um desabafa PCD, mas os ânimos estão acirrados, não é? Tem muita gente aí nervosa, chateada com o que aconteceu com o IMESC, muita gente visitando as redes sociais do IMESC, mandando mensagens para o IMESC, não para os servidores, mas para o IMESC, né? Vi gente aí indo para o Facebook, Instagram, Twitter, o site do IMESC, mandando mensagens sobre aquela postura dos funcionários do IMESC não participar de uma audiência virtual com o Diário PCD, com o Podemos Sim, com a Comissão 48. Preferiram não conversar com o Diário PCD e com esses dois grupos, mas pediram para conversar, em particular, com o Ministério Público. O importante é eles resolverem o problema. Resolvendo tá bom demais. Eles cancelando essa porcaria desse edital de credenciamento é o que a gente precisa. Eles cancelando esse modelo de laudo é o que a gente precisa. Se é de uma maneira ou de outra, não importa. O que a gente quer é que esse edital de credenciamento seja cancelado imediatamente. E nós levamos os argumentos para o Ministério Público e espero que eles respondam para o Ministério Público tudo isso. Mas acontece que a repercussão disso acabou indo longe, muito longe. Por sinal, antes de mais nada, eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi, sabe? Tanta gente apoiando, tanta gente comentando. E antes de eu trazer aí pelo menos 3 participações diretas de pessoas que gravaram sobre tudo isso, eu queria pedir para o Roland, meu grande parceiro Roland, soltar para a gente aí a mensagem da Move, a Move Solução e Mobilidade, que preparou aí um material muito legal para o mês de junho. Então solta para a gente aí, Roland, a mensagem da Move, do Careca, da Mariane. Junho tem aí um novo canal no YouTube deles, Faça a Roda Girar. Então solta para a gente, Roland, o recado da Mariane Santana e do Sérgio, o Careca, lá da Move Solução e Mobilidade. Oi pessoal, sou Mariane da Move Solução e Mobilidade. E eu sou o Sérgio. E nós estamos aqui hoje para te fazer um convite. A partir de junho, a Move vai começar a postar semanalmente
conteúdos voltados à cadeira de rodas e a próteses e tudo que envolve esse mundo para levar informação para você. E para que a gente consiga pôr isso em prática, eu preciso que você nos ajude a fazer essa roda girar. Sabe como? Se inscreva no nosso canal, Move Solução e Mobilidade. Faça a roda girar, a nossa campanha social que liga a quem precisa de um equipamento e não tem condições de comprar, a quem está disposto a ajudar. Todo o valor doado será revertido a quem precisa de um equipamento. E se você está interessado, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação. Faça a roda girar. Nos ajude a te ajudar. Abraço para todos da Move Solução e Mobilidade. Se você não conseguiu anotar o número do telefone, vai lá no site do Diário PCD, tem toda a maneira de você encontrar a equipe da Move Solução em Mobilidade. Mas vamos lá, vamos tocar em frente? Eu até vou pedir o seguinte, para quem está chegando agora, quem não acompanhou tudo o que aconteceu durante a semana sobre as reuniões do Diário PCD, da Comissão 48 e do Podemos Sim PCD no Ministério Público, o nosso grande parceiro Alessandro Fernandes, lá do blog do Cadeirante, fez uma divulgação lá no canal dele e eu até pedi autorização dele. Falei, Alessandro, você disponibiliza esse material para a gente soltar no Diário PCD? Então, eu quero compartilhar com você agora a mensagem do Alessandro Fernandes, o comentário do Alessandro Fernandes sobre tudo o que aconteceu nesta semana em São Paulo em relação às reuniões com a Secretaria da Fazenda e com o IMESC. Solta pra gente então, Roland, o que o Alessandro Fernandes, do blog do Cadeirante, comentou sobre essa novela do IPVA em São Paulo. Solta pra gente, Roland, por favor. Finalmente, após a intervenção do Ministério Público, o governo de São Paulo marcou audiências, realizou reuniões com representantes das pessoas com deficiência. E nesse vídeo eu vou falar tudo que rolou e o que devemos esperar para os próximos dias. Tudo começou com a insatisfação pela aprovação da PL 529 e aí instituiu-se a Comissão 48, da qual eu faço parte e que tem pessoas da sociedade civil engajadas em manter os direitos das pessoas com deficiência. Com a bola da vez são as isenções de impostos para a pessoa com deficiência, né? Já brigamos bastante aí para aprovar a prorrogação e aumento do teto da isenção de IPI, né? Do PL 5149 ano passado. Conseguimos várias conquistas também junto ao ICMS, tanto em reuniões com o secretário de Fazenda aqui em Minas Gerais, também no estado de São Paulo, várias reuniões foram feitas e pelo menos ratificado o convênio do ICMS foi. E o grande, maior problema, a maior novela é a isenção de PVA à pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Os outros estados, a maioria deles já definiu. Inclusive, um dos melhores exemplos foi o estado de Minas, que o governador deu isenção total até R$100 mil de PVA para pessoa com deficiência. Mas em São Paulo foi aprovada a isenção parcial até R$100 mil, paga-se o que passar de 70 mil. O que na prática significa que, de acordo com o valor do carro, calcula o IPVA de 4% e tira R$ 2.800, que é o referente a IPVA de R$ 70 mil, que é a isenção total. E aí vocês já sabem tudo o que está acontecendo no estado de São Paulo. O governo voltou atrás com a isenção, né, dando direito de novo à isenção de IPVA, porém as pessoas foram cobradas, né, e está essa confusão toda. E aí a Comissão 48, há alguns meses, mandou um ofício para a Secretaria de Fazenda com as demandas, né, tudo estava errado. Já comentei aqui várias vezes aqui sobre as atitudes aí da Comissão 48. O Podemos Sim também é um grupo aí bem forte que está lutando bastante para que a isenção de PVA seja restabelecida para todas as pessoas com deficiência, que no fundo é o objetivo também da Comissão 48, né? Todos nós que estamos lutando aí pela isenção de PVA em São Paulo é para que
seja restabelecida e fique como nos outros estados, valendo o laudo do Detran, né, valendo de acordo com, pode ser o proporcional, mas que valha para todos, para pessoas que perderam a isenção. Mas não, o Estado de São Paulo quer fazer diferente, quer inventar o laudo do IMESC. E o que essas pessoas, né, da Comissão 48, do Podemos Sim, e também o Abrão Dib, junto com o Diário PCD, que essas pessoas estão fazendo é levar as reivindicações ao governo. Tudo que está errado, tudo que está confuso. O que pedem, na verdade, é mais esclarecimentos, né? E aí conseguiram, através do Ministério Público, 2 audiências, uma com a Cefaz, com a Secretaria de Fazenda, que ocorreu na terça-feira, dia 14, e uma com o IMESC, que deveria ter ocorrido ontem, dia 15. E vou falar para vocês tudo o que rolou nessas reuniões. A primeira reunião aconteceu no dia 14, a Secretaria de Fazenda enviou os representantes, né, a documentação que havia, além do ofício da Comissão 48, o Abrão também fez vários dossiês mostrando que pessoas com deficiência estavam sendo cobradas. Então, através aí da ajuda, né, do promotor Paulo Destro, que está colaborando e coordenando essas reuniões, né, essa primeira reunião com a Cefaz, o Abrão, o Fábio, a Sandra Saltini, do Podemos Sim, levaram as reivindicações aí ao pessoal do Cefaz, né? E as principais delas, né, entre as reivindicações, as principais dizem respeito a quem já pagou IPVA indevidamente, né? Muitas pessoas aí, até que fosse definido a questão da proporcionalidade, pagaram em primeira parcela, segunda parcela. Vocês lembram aí que o mês de fevereiro foi chegando, né? Fevereiro, março, não havia definição, o pessoal foi pagando, mesmo sem dever. E para essas pessoas já tem uma novidade, né? Uma informação importante que foi tirada dessa reunião em relação à devolução do IPVA 2022. Então, a posição a ser fácil foi a seguinte, né? Isso, questionamento do Abrão, do pessoal lá na reunião, né? A posição foi a seguinte: quem pagou IPVA esse ano, 2022, né? Primeira, segunda parcela, até que fosse definido que seria o recadastramento, que seria a proporcionalidade, e aí a pessoa consultou lá no site da Cefaz e apareceu deferido, né? E aí quem tem deferido tem a isenção garantida para esse ano e para os próximos, enquanto tiver o carro, né? Eu já falei que desde o início que começou o recadastramento, eu falei que estava ativo, eu falei que era para fazer o recadastramento, quem pudesse fazer. Quem foi fazendo o recadastramento foi tendo abatimento dos 2.800, e aí sobrou proporcional para pagar. E a minha orientação naquele vídeo, também em outros vídeos, é que pagasse o proporcional. O proporcional tem que pagar mesmo, né? Independente de qualquer coisa. Você sendo deficiente, tendo o seu direito estabelecido ou restabelecido, o proporcional tem que pagar, que é entre R$70 mil e o valor do carro. E aí, se você pagou, né, no início do ano, primeira, segunda parcela ou até o integral, e agora tem deferido, né, a própria secretaria com recadastramento pegou seus dados, deu ok, deu deferido, já está disponível para você ter o reembolso de volta no Banco do Brasil. Então, se você pagou esse ano IPVA 2022, teve deferido, e agora você pode ir ao Banco do Brasil na boca do caixa e sacar o reembolso do valor que você pagou, né? Vai se ficar só o proporcional. São palavras da Cefaz, que já está disponível no Banco do Brasil. Isso foi um resultado muito positivo da reunião. Outra demanda foi em relação ao prazo, né? Nós estamos em final de junho já, metade de junho, né? 16 de junho, e 31/7 está logo ali. Uma das demandas aí da Comissão 48, do Podemos e do Abrão lá, é que esse prazo seja postergado para 31/12. Não tem nem clínica credenciada ainda, então bem provável que não dê tempo, né? Então é outra demanda.
Então, na prática, o pessoal da Secretaria de Fazenda ouviu tudo que foi dito aí, né, tudo que foi demandado, que foi reclamado pelas pessoas na reunião, só que eles dependem de autorização de cima, né, para qualquer atitude desse tipo, para postergar, né, e outras questões que eles trataram lá, mas a principal é essa da postergação do prazo. E haverá uma outra reunião, eles levaram as demandas para a Secretaria e haverá uma outra reunião para uma resposta, né, um resultado. Eles vão marcar ainda uma reunião, mas as demandas já estão na Secretaria de Fazenda. E isso foi muito legal, porque até esse momento não tínhamos sequer participação nenhuma da sociedade civil, das pessoas com deficiência, nem de representantes das pessoas com deficiência, nem ninguém, né, deputado, não tinha ninguém na Secretaria de Fazenda quando eles tomaram essas decisões todas aí, essas decisões todas de cadastramento, de IPVA e tudo mais. Então esse foi o resultado da reunião com a Cefaz, foi muito positivo, o Abrão ficou satisfeito, o pessoal lá também, e eles levaram as demandas para ver se conseguem melhorar mais ainda. Já tem essa questão do valor e o prazo também está em questão, está sendo trabalhado para ver se posterga. Vai ter que postergar na prática, né, pessoal? Não dá tempo de credenciar aí centenas de clínicas de agora até o fim do mês. Eles prometeram que até o final de junho, né, existe uma promessa aí do um secretário lá que até o final de junho estariam todos credenciados. Mas a gente acha que é bem difícil, já que eles não deram nem essa outra pergunta que eles fizeram, né? Quantas clínicas tem, quantas não tem. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a notícia que o Abrão publicou sobre essa questão da reunião no site lá Diário PCD. E o principal questão agora, né, a segunda reunião que foi tratada era para o dia 15 com o IMESC. Isso o Ministério Público é que demandou. Já falei aqui que o Ministério Público está em cima, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui, que o Ministério Público está pedindo informações, está cobrando explicações, pode até mesmo resultar em improbidade administrativa das pessoas responsáveis, né? Se não viu o vídeo, é só clicar no card aqui. Mas nessa reunião, infelizmente, o IMESC não participou. O IMESC só mandou uma nota dizendo que só conversa representando o IMESC com pessoas do Ministério Público, que não quer conversar com ninguém, sociedade civil, nem de imprensa, né, que é o caso de Diário PCD. Portanto, foi uma bola fora aí, né, o IMESC mostrando aí, tá com um certo medinho de conversar com as pessoas, de ouvir as demandas, né, das pessoas aí. Nessa reunião do IMESC que está a cobrança sobre as clínicas, né, eu falei na outra reunião, mas é desta reunião que uma das perguntas é quantas clínicas tem credenciadas, tem uma série de questões. E é dessa matéria que eu vou deixar o link aqui embaixo. O Abrão tem uma série de questionamentos levantados aí, né? E não conseguiu passar para o IMESC, porque o IMESC simplesmente não participou. Né? Realmente uma bola fora aí, né? Mostra que eles estão despreparados e não querem aí botar a cara a tapa para ouvir o que devem ouvir, o que a sociedade civil tem para falar para eles. Então, realmente, lamentável a atitude do IMESC de não participar, né? E eles têm coisas para responder, né? O Ministério Público está em cima deles. Então, a responsabilidade existe, eles vão ter que dar essas respostas em determinado momento. Né? Há muitas questões aqui. Vou pegar aqui a matéria do Abrão, que ao final ele botou as questões todas, né? Sobre a questão de clínicas, o agendamento de perícia, como que vai acontecer a questão da decisão do perito, isso é muito importante, né? Como que vai decidir, o perito vai ter o treinamento necessário, né? E uma série de questões aí, as clínicas também estão todas confusas com isso tudo. O ideal mesmo seria eliminar esse negócio de IMESC e voltar para o laudo do Detran, que é o que todos os outros estados do Brasil fazem, né? Todos aceitam aí, só o estado de São Paulo que inventou essa pseudo-avaliação biopsicossocial. Já é difícil falar biopsicossocial, vou botar pseudo na frente, complica mais, hein?
Mas a prática é isso, né? Uma pseudo-avaliação biopsicossocial. Eles estão tentando implantar na marra, e aí quem perde? As pessoas com deficiência que não sabem o que fazer, que não sabem como vai ser. Eles estão muito temerosas aí, muita gente apostando que na prática é a forma que o governo encontrou de continuar cancelando isenções de IPVA para pessoa com deficiência, né? Indeferindo na prática, né? Inventaram esse MESC aí para indeferir. Esperamos que não, esperamos que tenham um mínimo de hombridade e façam pelo menos o trabalho bem feito. Se querem fazer dessa forma maluca aí de avaliação, que façam bem feito, mas tem que ter clínica, tem que ter prazo para que isso aconteça, né? E até 31/7 achamos muito difícil. Enfim, pessoal, foi isso. A primeira reunião foi muito boa. Parabenizo aí tanto a Comissão 48 quanto o Podemos Sim, quanto o Abrão, com toda a iniciativa que está sendo tomada aí para restabelecer o direito das pessoas com deficiência que merecem ter seu direito de volta. Tá aí, então, o Alessandro Fernandes com a avaliação dele, né? O Alessandro Fernandes é um cara muito centrado, sabe? Muito ponderado, um cara que eu gosto muito de conversar com ele, um cara que nos ensina muito. Um abraço para o Alessandro Fernandes, que fez esse balanço aí das reuniões com a Cefaz, com a Secretaria da Fazenda e com o IMESC. Um abraço para você, Alessandro Fernandes, para todos aí do blog do Cadeirante, tá certo? Agora, se o IMESC acha que aquela posição nós iríamos tratar com rebeldia, que nós iríamos... Não! Aqui são todos adultos. Todos nós somos adultos aqui, muito bem preparados para entender a estratégia do IMESC. Foi uma estratégia. Mas, de acordo com a estratégia do IMESC, qual é a avaliação de um defensor público federal? O que um defensor público federal tem a dizer sobre a maneira e a postura do IMESC? Eu quero convidar você a acompanhar comigo o que o doutor André Naves, defensor público federal, que avaliou tudo o que aconteceu, o que ele tem a dizer sobre essas ações, atitudes do IMESC? Acompanha comigo, doutor André Naves, defensor público federal, falando sobre a postura do IMESC. Acompanha com a gente. Olá, Abrão. Olá, meus amigos do Diário PCD, Roland. Nessa semana, dia 14, agora que passou, seria feita uma audiência virtual em decorrência do inquérito civil que a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, através do nobre promotor Paulo Destro, está investigando as atuações do IMESC acerca da cobrança do IPVA atrasado, os modelos de laudos futuros e a isenção de IPVA como é direito das pessoas com deficiência. Pois bem, o IMESC, dentro do seu direito, é bom que se diga, não quis participar. No entanto, ao não querer participar, ele procedeu contrariamente ao interesse público. E por quê? Porque na medida em que ele não participa, em que ele não ouve as demandas da sociedade, representadas pela Comissão 48 e o Podemos Sim PCD, ao não ouvir as demandas da sociedade, demandas com alta representatividade na população com deficiência, o IMESC força uma litigiosidade, ou seja, ele sobrecarrega o judiciário com demandas
que poderiam ser resolvidas através de acordos. O Diário PCD, através do jornalista Abrão Dib, continua acompanhando esse sistema e tem várias questões que poderiam ser levadas ao IMESC e poderiam ser sanadas. É bom lembrar que esse tipo de demanda não visa favorecer A ou B, visa sim melhorar o interesse público, melhorar a gestão das pessoas com deficiência, incluir essa parcela populacional precariamente incluída ou muitas vezes excluída na nossa sociedade e aproveitar dos frutos das suas ideias, dos seus trabalhos, para que todos nós prosperemos. Ou seja, essas questões a serem colocadas pela sociedade civil para o IMESC são questões que facilitariam a construção de uma sociedade cujo desenvolvimento fosse muito mais sustentável, muito mais inclusivo e efetivamente justo. É necessário, então, que o IMESC sente na mesa e converse nessas audiências preparatórias, fomentando um ajustamento de conduta que viabilize a inclusão não só das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas que eventualmente mereçam essa benesse, mereçam essa melhoria. Ou seja, existem várias questões que o Diário PCD vem colocando para o IMESC, que o IMESC poderia responder sanando diversas dúvidas das pessoas com deficiência e adequando suas posturas para melhorar a gestão dessas pessoas, para melhorar a atuação dessas pessoas. Nesse sentido, é necessário que se lembre que a isenção de IPVA, a isenção de impostos, é uma obrigação do poder público para melhor incluir essas pessoas, para facilitar a mobilidade, para facilitar a superação de barreiras que muitas vezes existem. É claro que o IMESC atua bem e atua de forma consentânea ou de acordo com o interesse público na medida em que faz perícias. Mas precisamos saber quem faz as perícias, como fazer as perícias, com base em quais critérios e por que alguns passivos tributários estão sendo cobrados. E essas questões que o Diário PCD coloca e a Comissão 48 podemos sim perceber como agentes representativos da causa das pessoas com deficiência colocam, podem sim melhorar a atuação pública, a configuração das políticas públicas. Ou seja, essa audiência pública, este inquérito civil da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital deve ser encarada mais como um auxílio no desenho de políticas públicas que sejam efetivas no auxílio na superação de barreiras por parte da população com deficiência. Nós precisamos entender, por fim, que a inclusão só serve se for para todos. E, nesse sentido, o IMESC precisa dialogar, conversar com os setores representativos da sociedade para entender melhor suas demandas, evitar uma litigiosidade muitas vezes equivocada ou muitas vezes desnecessária e trabalhar com afinco para, por fim, construir
uma sociedade muito mais sustentável, muito mais inclusiva e, finalmente, acima de tudo, justa. Muito obrigado. O que eu digo, né? Não precisa responder nada para o Diário PCD. Esquece o Diário PCD. Esquece o Abrão Dib. Quer esquecer a Comissão 48? Esquece a Comissão 48, não tem problema. Quer esquecer o Podemos Sim e PCD? Esquece também, não tem problema. Mas será que conseguem esquecer o que disse o Dr. André Naves? Será que o IMESC tem argumento para o que disse o Dr. André Naves, defensor público federal? Não sei. Eu acho que a estratégia talvez tenha tido um resultado muito negativo. Esse é meu ponto de vista. Ter pelo menos escutado as pessoas com deficiência seria um bom caminho. Só escutar, não falar nada. Mas nem isso eles quiseram. E aí que foi para mim o grande erro mesmo, não querer nem escutar a pessoa com deficiência. Agora, tem o seguinte, se tem um cara que vive essa relação de órgãos públicos com a pessoa com deficiência há muitos anos, nós estamos juntos há muitos anos, mas ninguém viveu tanto essa relação como o Rodrigo Rosso do Sistema Reação, da revista Reação. E o Rodrigo Rosso também comenta sobre o que aconteceu com o IMESC. E aí o IMESC talvez precisa responder também aos ponderamentos do Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, que tem argumentos que precisam ser esclarecidos. E aí eu convido a você a acompanhar aquilo que diz meu grande amigo e parceiro Rodrigo Rosso. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu estou aqui para conversar com vocês, mas para colocar aqui a minha insatisfação e o meu, sei lá, eu tô assustado com o que eu estou vendo em relação ao IMESC. O que aconteceu com o IMESC ontem? Não quis receber o Podemos Sim, não quis receber a Comissão 48. Como é que o IMESC não passa informação para o Diário PCD? Não quis receber o pessoal do Diário PCD, não passa informação para o Diário PCD? O que é isso? A gente tem que colocar... Quem é o IMESC? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Vamos colocar os seus pingos nos is aí. O IMESC é um órgão público. Os funcionários do IMESC são funcionários públicos, ou seja, são meus funcionários, são funcionários daqueles que formam o Podemos Sim, são funcionários daqueles que formam a Comissão 48, são funcionários, sim, também do Diário PCD, são seus funcionários. É isso mesmo, o IMESC são seus funcionários. Nós que pagamos o salário desse povo todo. Como é que eles se recusam a falar, se recusam a dar informação, se recusam a participar de uma reunião onde estiver presente o Podemos Sim, onde estiver presente o Diário PCD, onde estiver presente a Comissão 48? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O IMESC deve satisfação, sim, não só a esses três representantes que foram procurá-los, não, deve satisfação à sociedade inteira, deve satisfação para mim, deve satisfação para a pessoa com deficiência. Isso é um absurdo o que aconteceu ontem. E onde que está a liberdade de imprensa, por exemplo? Por que não Diário PCD? Por que não passar informação ao Diário PCD? Aonde já se viu uma coisa dessa? Gente, o que a gente está vivendo no Brasil ultimamente, hein? Aqui nesse país, a gente está vivendo uma situação ultimamente, em todos os poderes, onde parece que é o poste que faz xixi no cachorro, o rabo que balança o cachorro e não o contrário. Isso não pode acontecer, a gente não pode se calar diante de um absurdo desses. O IMESC deve satisfação, sim. Pô, o Cefaz, anteontem, o Cefaz participou de uma reunião com o pessoal do Diário PCD, com o Podemos Sim, com a Comissão 48 e tá trabalhando em cima das reivindicações que foram feitas. Por que o IMESC é diferente? O que acontece com o IMESC? O IMESC era um órgão que até outro dia ia acabar.
O IMESC era um órgão que o próprio Dória, que arrumou essa função para o IMESC agora, ele ia extinguir o IMESC. Onde iriam parar esses funcionários se não fosse essa nova função que deram para o IMESC agora? Gente, isso não pode acontecer, a gente não pode se calar diante de um absurdo desse. Rodrigo, às vezes a gente imagina que as pessoas conhecem, né, os deveres, mas nem todos conhecem, né? Mas vamos continuar em frente, Rodrigo. O Rodrigo está numa frente de trabalho gigante, construindo a Mobility, que agora, final de julho, 29, 30 e 31 de julho, está numa correria danada, um dos maiores eventos do mundo para pessoa com deficiência, vai ser agora em São Paulo, no Pacaembu. Por sinal, eu vou estar lá, viu? Os 3 dias de feira eu vou estar lá. Eu quero ajudar a abrir os portões do Pacaembu e apagar a luz à noite. Vou estar lá os 3 dias de Mobility Show no Pacaembu. Muito obrigado, Rodrigo Rosso. Um grande abraço para você, para toda a equipe do Sistema Reação, para a Patrícia, para as crianças aí. Um grande abraço, carinho de sempre, viu, Rodrigo? E, assim, não foi só o doutor André Naves, não foi só o Rodrigo Rosso, não foi só o Alessandro Fernandes, não foi só tantas e tantas pessoas pelas redes sociais questionando o IMESC. Dia de ontem, o IMESC deve ter colocado funcionários de plantão para responder à rede social. Porque o pessoal foi para as redes sociais mesmo. Muitos até foram bloqueados, né, de forma estranha. Bloqueados. Tem print aqui de pessoas que foram bloqueadas nas redes sociais do IMESC. Essas pessoas agora, já que não responderam para o Podemos Sim para a Comissão 48, respondem nas mensagens nas redes sociais. Ou nem isso não pode responder. Agora, vim com a conversa que o IMESC tem 50 anos de trabalho. Tem 50 anos de trabalho, mas quando fez um modelo de laudo para avaliar a pessoa com deficiência? Quando fez? Quando é que deu a condição da dirigibilidade para alguém? Quando foi que fez isso? Vocês sabem fazer muito bem exame de paternidade, outros tipos de exame. Ninguém está desmerecendo o IMESC em relação a isso. Agora, falar em avaliar a pessoa com deficiência por esse modelo de laudo que vocês implantaram é um absurdo. É isso que vocês têm que explicarem. E explica para o Diário PCD, não quer explicar para o Diário PCD, porque agora está de mal do Diário PCD, brincadeirinha de criança, torceu o nariz, agora explica para as pessoas com deficiência. Explica para cada contribuinte que paga o seu salário lá nas redes sociais. Explica para eles agora. O que vocês querem saber? Se a pessoa com deficiência sabe fazer a higiene pessoal. O que isso tem a ver com a questão da isenção do IPVA? Bom, e o Luiz Portinho? O Luiz Portinho, da Paradesporto TV, da RS Paradesporto, para o pessoal do IMESC, que fica aí acompanhando as nossas lives, antigamente era rádio escuta, né? Agora é rede social. O Luiz Portinho, ele é, anota aí, ó, procurador federal. Procurador federal. Aposentado, mas procurador federal. Explica aí, tenta justificar a IMESC, tenta justificar a Secretaria da Justiça, o que o Luiz Portinho tem para dizer para a gente. Solta para mim, Roland, a mensagem do Luiz Portinho, meu grande parceiro da Paradesporto TV. Solta para a gente, Roland. Olá, Abraão Dib, meu grande amigo, amigos e amigas do Diário PCD, é uma satisfação estar de volta a este canal que nos traz aí tanta notícia, tanta informação e inclusive vai para a linha de frente, né, dos combates mais importantes aí do nosso movimento das pessoas com deficiência. Estava lendo o Diário PCD hoje de manhã, essa notícia aí de que os representantes do IMESC se negaram a participar
de uma audiência na Promotoria do Patrimônio Público, aí do Ministério Público de São Paulo, no inquérito civil iniciado por iniciativa do Abraão Dib, aí do Diário PCD, com aquele dossiê fantástico, recheado de informações aí sobre o descumprimento da legislação em relação ao IPVA-PCD, a desrespeito às pessoas com deficiência no estado de São Paulo por esse desgoverno, né, do João Dória e da sua turma, do Henrique Meirelles. Estão todos lá nomeados, Célia Leão, todos nomeados nesse inquérito, e terão de responder, né? Terão de responder pelo que praticaram aí nas suas gestões, entre aspas. Mas assim, quando eu estava lendo, eu recebi o telefonema do Abraão aí me pedindo, perguntando se eu não poderia contribuir com esse debate aí. Me sinto honrado de estar trazendo uma breve contribuição aí. Embora eu não seja do estado de São Paulo, quero dar minha contribuição aqui do ponto de vista jurídico. Não conheço a legislação específica do estado de São Paulo, mas assim que eu li a notícia e que o Abraão conversou comigo, me vem rapidamente à cabeça pelo menos 3 princípios constitucionais que foram espezinhados, maltratados e ofendidos por essa atitude aí bizarra, digamos assim, dos representantes do IMESC, a Juliana Lugani, estou lendo aqui na notícia, chefe de gabinete do IMESC, e o senhor Felipe Salles, médico do Instituto, que preferiram não participar da audiência devido à presença dos representantes do Diário PCD, da Comissão 48 e do Podemos Sim. Então eu quero abordar esses 3 princípios, que são o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade e o princípio da transparência. A impessoalidade e publicidade, inclusive escritos na Constituição Federal, artigo 37, e o princípio da transparência implícito no nosso sistema constitucional. Em primeiro lugar, pessoal, deixar bem claro que o administrador da coisa pública, ele não tem o dom divino de escolher a quem ele deve prestar contas e quem vai ou não representar a sociedade civil em demandas e em contraditórios. Então, para começo de conversa, não é a senhora Juliana Lugani e nem o senhor Felipe Salles que decidem se a Comissão 48, se o Podemos Sim e se o Diário PCD podem ou não estar numa reunião, devem ou não representar o nosso movimento das pessoas com deficiência. Relação aos princípios, pessoal, não quero me alongar muito, eu sei que tem muita gente boa aí para participar do programa, mas assim, princípio da publicidade, todos os atos da administração pública devem ser públicos e publicados. Então, não existe ato administrativo que possa ficar fora do controle da sociedade civil e das instituições de fiscalização. Então, tudo que o IMESC fizer em relação a essa questão do laudo de avaliação da pessoa com deficiência, em relação aos procedimentos necessários à obtenção da isenção do IPVA, devem ser submetidos ao controle das instituições de fiscalização, Ministério Público, Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, a Assembleia Legislativa e também da sociedade civil. O que o Podemos
sim, e a Comissão 48 estão fazendo, junto com o Diário PCD, é o trabalho da sociedade civil, de participar da construção dos atos administrativos e das políticas públicas. Então, o princípio da publicidade violado com essa conduta absurda dos representantes do IMESC. O princípio da impessoalidade, pessoal, que eu recordei prontamente. Não cabe aos representantes do IMESC e de qualquer administração pública dizer se vai dar explicações para esse ou aquele órgão de imprensa, para essa ou aquela cidadã. O poder público ele é obrigado a prestar contas dos seus atos e agir de forma transparente. Aqui já quero analisar as duas questões juntas, o princípio da impessoalidade e o princípio da transparência, pois o poder público tem o dever de agir de forma transparente, independente de a quem esteja se dirigindo. Então, os agentes do poder público, o que eu quero dizer, eles não podem gostar ou não gostar de determinados cidadãos, não podem gostar ou não gostar de determinados órgãos de imprensa. E pelas leis, não podem inclusive favorecer determinados órgãos de imprensa, assim como não podem perseguir órgãos de imprensa. Porque aqui eu não tenho medo de errar, o IMESC está perseguindo o Diário PCD pelo ótimo trabalho que vem fazendo, de esclarecimento da população, das pessoas com deficiência. É nítida a perseguição que o IMESC e o governo do estado de São Paulo começam a travar em relação ao Diário PCD. Então, princípio da impessoalidade também maltratado nesse episódio. E o princípio da transparência, pessoal. Nós temos no Brasil uma lei de acesso à informação que completou 15 anos. Está completando 15 anos, inclusive, na data em que transmitíamos em conjunto, amigo Abrão, aquele julgamento do tema 1046 no STF, aconteceu uma solenidade lá no STF, em alusão a esses 15 anos na Lei de Acesso à Informação. Então não se pode admitir que um tema tão relevante para as pessoas com deficiência, para o movimento das pessoas com deficiência, seja discutido a portas fechadas, tanto dentro dos gabinetes lá do governo do estado de São Paulo, como num inquérito civil que tramita no Ministério Público. É da índole de um inquérito civil no Ministério Público que a sociedade civil, que os denunciantes que deram origem a esse inquérito civil participem ativamente das reuniões e dos atos desse procedimento. Então, meus amigos, minhas amigas, queria trazer essa humilde contribuição aqui do sul do Brasil, aqui da Querência Gaúcha. Espero que tenha contribuído aí com o debate. Quero deixar um abraço a todos e todas, especialmente ao meu amigo Abraão Dibia e aos companheiros da Comissão 48 e do Podemos Sim, que realizam um belo trabalho aí na defesa da nossa causa. Valeu, pessoal, um abraço. Eu acho que o IMESC tem muito para explicar, né? Muito para explicar. E tem uma coisa, hein? O que nós estamos apresentando hoje, na segunda-feira, está juntado nos autos do inquérito civil. Eu vou fazer uma manifestação no inquérito, porque o Diário PCD é o denunciante, queiram eles ou não, mas essa bagaça foi criada depois das denúncias do Diário PCD, e toda manifestação que o Diário PCD faz vai para o inquérito, e eu vou pegar o que disse aqui o Alessandro Fernandes, o que disse o André Naves, o que disse o Rodrigo Rosso, o que disse o Luiz Portinho, vou fazer
uma manifestação e vou encaminhar o link para o processo, para ele constar no processo. Para que eles saibam de que não estão aqui brincando com criança, não. Tem gente adulta aqui e sabendo o que faz, sabendo o que fala, sabendo o que se posiciona. Aqui não tem covarde, não. Aqui não tem covarde. Como eu queria, por exemplo, que o tal do secretário da Justiça viesse falar com a gente. Uma hora eu vou pegar ele. Uma hora eu vou encontrar ele. É questão de tempo só. É questão de ajeitar a agenda. É questão de eu ter dinheiro, porque as viagens que eu faço, eu pago do meu bolso. Diferente dele, que viaja com carro pago com dinheiro público, carro da Secretaria da Justiça, não paga pedágio, não paga comida, diferente do Diário PCD. Que eu tenho a agenda, por exemplo, do governador todo dia. O dia que eu quiser eu encontro o governador, só que eu tenho que andar 400, 500 quilômetros. Eu tenho que pagar pedágio, mas uma hora vai ser certeira. Semana que vem eles vão ter a semana de respiro. Porque na outra semana, aí eu vou, hein? Aí eu vou. Pode ter certeza que aí eu vou. Porque a semana que vem, se a Cefaz não der uma resposta para as nossas reivindicações, na outra semana, Rodrigo Garcia se prepara. Carlão Pignatari se prepare. Fernando José da Costa se prepare. Porque eu vou atrás de vocês. Eu vou onde vocês estiverem. Vou aonde vocês estiverem. E arrume segurança, arrume Carlão Pignatari, o Baiacu para tentar me segurar. Arrume. Porque aí eu quero pegar tudo isso aqui. Oh, governador, você não fez nada mesmo? Você está sabendo que você vai ter que, o seu governo está tendo que responder o inquérito civil no Ministério Público? Já que daquela vez que eu estive com você, você falou que ia resolver, você não resolveu nada. Vai responder agora lá para o Ministério Público, Rodrigo Garcia. Assim como eu vou dizer para o senhor Fernando José da Costa, se ele vai ser solidário ao pessoal do IMESC que estão arrolados no inquérito. É só eles esperarem. Não, quanto menos esperarem. Quanto menos esperarem. Só que é assim, a hora que eu for, eu vou chamar as pessoas com deficiência que moram perto de onde ele estará para a gente ir junto. Deixa eles. Estratégia não é coisa de pessoas despreparadas, não. Pra você traçar estratégia, você tem que conhecer um pouquinho. E aqui a gente sabe o que é estratégia. Pode ter certeza certeza de que juntos, Diário PCD, Comissão 48 e Podemos Sim PCD sabe disso. Por sinal, quem será realmente, ou quem são realmente as verdadeiras e os verdadeiros grupos que defendem o interesse das pessoas com deficiência, hein? Você já parou para pensar, não? Quem realmente está defendendo vocês? Ou quem realmente está querendo ter o seu contato de WhatsApp, seu contato de Telegram, seu e-mail para fazer campanha política partidária? Porque Sandra Saltini, Salete, Silvio, do Podemos Sim PCD, não são candidatos. Da Comissão 48, Fábio, Henrique, Dr. Marcos, não são candidatos. Rodrigo Rosso, Bacarelli, não são candidatos. Diário PCD não tem candidato. Agora tem muita gente explorando, né? Explorando. Porque na hora de arregaçar a manga, ó, você enche a mão. Mas na hora de querer holofote, tem muito fanfarrão. Mas legal, gente, quero acabar por aqui essa nossa live da sexta-feira. Quero deixar um grande abraço a todos vocês. A minha gratidão por tudo aquilo que vocês nos ajudaram durante a semana. Se você não tem aí o endereço do Facebook, do IMESC, vai no nosso site, tem lá, tem Facebook, Instagram, Twitter, e-mail, tem tudo lá.
Final de semana, de repente vale a pena questionar sobre o seu caso para o IMESC, já que eles não quiseram responder para a gente no Ministério Público, de repente eles respondam para você numa mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter, não é? Mas vamos lá. Gente, muitíssimo obrigado, grande abraço, não pedi ainda, mas quero pedir, tá na live até agora, deixa o like, por favor, compartilhe, curta a nossa transmissão e vamos em frente. Semana que vem tem, hein? Semana que vem tem, posso te garantir que vem novidade por aí. Quando eu falo, é porque vem. Grande abraço, obrigado, bom final de semana.